Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. E o tema de nossa conversa de hoje, nosso estudo através da palavra de Deus, é um assunto que gera muita polêmica nos dias em que estamos vivendo para com as pessoas que também pregam o evangelho em várias denominações. O tema de nossa mensagem de hoje tem por título: Jesus aboliu o sábado e a lei. Existe uma grande polêmica, uma grande confusão e um grande conflito entre outras denominações que pregam também o evangelho, mas que acreditam que a lei de Deus foi abolida e que não é necessário mais fazer o uso da mesma. No decorrer da nossa mensagem, vamos estudar, baseado na palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos fala a respeito da lei de Deus e a respeito do sábado. De fato, Deus aboliu o sábado, de fato, Deus aboliu a lei e não é necessário mais fazer o uso da mesma. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Gostei de começar a mensagem de hoje lendo aos irmãos o que está na palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 8 até o verso 11, onde nós encontramos as seguintes palavras ditas pelo próprio Jesus a Moisés quando escreveu os 10 mandamentos no Monte Sinai. A palavra de Deus nos diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse texto da palavra de Deus nos fala a respeito do grande sinal deixado por Deus para o seu povo. A palavra de Deus começa através desse texto dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você pode se perguntar, ou talvez você nunca tenha se perguntado, por que Deus disse lembra-te? Porque a palavra de Deus nos fala que Deus sabia que o povo de Deus iria esquecer deste mandamento muito importante. Por isso a palavra de Deus fala: lembra-te do dia de sábado para o santificar. No decorrer do texto ele fala: 6 dias farás toda a tua obra, mas o 7º dia não farás obra alguma. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu animal, nem teus forasteiros das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que nele há, e no 7º dia abençoou, santificou e também descansou. Então a palavra de Deus nos fala da importância que tem este maravilhoso dia de descanso, um dia separado para Deus, onde nós vamos à igreja ou vamos a algum lugar prestar cultos de adoração ao Senhor. Existem muitas pessoas que acreditam e que dizem firmemente, com palavras firmes, que o sábado foi dado ao Israel, o Israel antigo, e que hoje não é necessário mais fazer a guarda deste mandamento tão importante. A palavra de Deus nos fala, o que está relatado no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 2 e verso 3, onde nos diz onde de fato foi estabelecido o sábado. De fato, o sábado foi estabelecido somente para o povo de Israel? Ou será que ele foi estabelecido antes mesmo do povo de Israel pensar em existir? Prestemos atenção ao que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 2 e o verso 3. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Esse texto da palavra de Deus nos mostra que o sábado foi dado a Adão e Eva lá no Éden, antes mesmo do povo de Israel pensar em existir nos dias em que viveram. A palavra de Deus nos mostra claramente, através desse texto, que o sábado não foi dado somente ao povo de Israel, mas a palavra de Deus fala que o sábado foi dado primeiramente para Adão e Eva. Nós acreditamos que o Adão seja nosso pai espiritual, não é mesmo? E Eva, mãe, também nossa espiritual, não é? E existe e subsiste até nos nossos dias atuais. A palavra de Deus ainda nos fala, no livro de Salmos, no capítulo 19, verso 7, nas palavras de Davi agora, as seguintes palavras: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus, então, segundo as palavras de Davi, nos fala claramente que a lei do Senhor é perfeita e ela tem por um grande e único objetivo restaurar a alma. Olha só que interessante o que diz a palavra de Deus. E o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
A palavra de Deus ainda nos diz a respeito desse sinal maravilhoso dado por Deus ao seu povo em todas as épocas e em todos os tempos. A palavra de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12, nos traz as seguintes palavras ditas por Deus a cada um de nós nos dias em que estamos vivendo. Também lhes dei os meus sábados para que servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Esse texto da palavra de Deus nos fala, e também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus, que vos santifica. A palavra de Deus fala claramente desse grande e importante sinal dado por Deus, mostrando a sua importância e também o grande desejo de Deus ser o seu Deus e que o povo seja exclusivamente o seu povo através desse sinal dado pelo próprio Deus. A palavra de Deus ainda no livro de Ezequiel, no capítulo 20, verso 20, nos traz as seguintes palavras: e santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus. Esse texto da palavra de Deus claramente nos mostra outra palavra firme e forte, confirmando também o texto anterior, de que o sábado é o selo de Deus para o seu povo. A palavra de Deus ainda no livro de Mateus, no capítulo 5, verso 17, nos fala um pouquinho a respeito das lutas em que enfrentamos ao pregarmos a respeito da lei de Deus e também da sua importância nos dias em que vivemos. A palavra de Deus, relatada nas palavras de Jesus, no livro de Mateus, capítulo 5, verso 17, nos traz as seguintes maravilhosas palavras: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Existem muitas pessoas lá fora que exigem e acreditam e pregam que a lei de Deus foi abolida e não é necessário mais se fazer guarda. Esse dia eu estava viajando com uma pessoa, um homem, e eu estava escutando alguns hinos no carro, e ele falou: você é crente, Leonardo? Eu falei: eu sou crente, meu irmão, eu sou um adventista. E ele olhou e disse para mim assim: você é daquele povo que guarda o sábado então? Você é aquele povo que guarda a lei de Moisés? Eu falei: sim, irmão, nós guardamos o sábado. Ele falou assim: se eu disser para você que não precisa mais guardar os mandamentos de Deus, você acredita? Eu falei: é mesmo? Ele falou: é mesmo, não precisa mais guardar os mandamentos de Deus. E ele estava viajando com a sua esposa, com suas duas filhas, eu disse: não tem lei, não tem pecado. Ele falou: ele não precisa mais guardar os mandamentos de Deus porque ela foi abolida. Eu disse: então quer dizer que se eu quiser fazer tudo a minha vida, assaltar, matar, roubar, até mesmo nos dias que estamos vivendo, casar com o Senhor, eu posso? Ele falou: não pode se casar comigo, não pode se casar com a minha esposa nem com as minhas filhas. Eu falei: por que não pode? Ele falou: porque está escrito na lei, não adulterarás. Então eu olhei para ele e disse: que lei se o Senhor acabou de dizer que foi abolida? E aí nós fomos conversando no decorrer da viagem a respeito da lei de Deus, não é? Falando aqui esse texto de Mateus 5,17, onde Jesus diz: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim, mas sim para cumprir. A palavra de Deus nos fala que Jesus, em seu propósito, cumpriu a lei, no sentido da sua santidade, do seu propósito, da sua importância, mas não o fato de ter cumprido, Jesus o aboliu. De fato, Jesus confirmou a lei e as suas palavras. A palavra de Deus ainda nos diz, ainda nas palavras de Jesus, no livro de Marcos, no capítulo 2, no verso 27 e o verso 28, onde nós encontramos as seguintes palavras: e disse-lhes Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Esse texto da palavra de Deus nos fala do grande propósito de Jesus e de Deus ao criar o homem e dar-lhe o sábado, não para que deixasse ele sem fazer nada, mas sim para que ele pudesse descansar e também prestar culto exclusivamente a Deus. Então o único objetivo de Deus ao criar o sábado, colocar ele como sinal entre Deus e o seu povo, era para que o povo pudesse ter um tempo a mais para passar com Deus, através do estudo da palavra de Deus, através da oração, através da grande comunhão que é necessária para o povo, nos dias em que estamos vivendo, ter um encontro com Deus. Por isso a palavra de Deus fala: Deus, meus sábados, não é? Para que o quê? Que servisse o sinal entre mim e vós, não é? E a palavra de Deus agora nos confirma através desse texto de Marcos, dizendo que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Agora imagine o que muitas pessoas no mundo lá fora vê como sendo uma grande maldição para o povo de Deus, para aquela pessoa que aceita os princípios morais da palavra de Deus. O sábado é um grande privilégio, porque é um momento onde você veste uma roupa especial,
onde o momento onde você vai se encontrar com o Senhor para estudar a sua palavra, para levar as suas súplicas, as suas dificuldades, seus problemas e depositá-los perante o Senhor. Agora imagine você viver uma vida trabalhando de domingo a domingo, sem descansar, sem poder viajar com sua família, sem poder participar com sua família em algum evento, sem poder fazer aquilo que você gosta, sendo apenas um robô. Será que é um momento de alegria, um sentimento de felicidade? É claro que não, não é mesmo? Por isso a palavra de Deus fala que Ele separou um dia para que você pudesse fazer algo diferente, pudesse encontrar com o Senhor, pudesse levar suas orações e enfim descansar de todos os cansaços da semana, que a semana se acarretou em cima de você. A palavra de Deus ainda nos fala a respeito deste tema maravilhoso, ainda nas palavras agora de Lucas, no livro de Lucas capítulo 4, verso 16, nós encontramos as seguintes maravilhosas palavras. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Esse texto da palavra de Deus nos fala que algumas pessoas tinham o grande costume de ir à igreja. Entre eles, descrito na palavra de Deus, o próprio Jesus. A palavra de Deus fala então que ele indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Esse texto da palavra de Deus nos fala claramente que Jesus, além de ser o constituinte do sábado, o criador do sábado, ele também era o mesmo que cumpria esse mandamento maravilhoso, tirando para ter mais comunhão com Deus e tendo o costume também de ir à sinagoga. Esse texto da palavra de Deus nos mostra claramente e quebra a teoria do mundo lá fora de que o sábado foi dado somente para o povo de Israel, o povo do passado. Esse texto claramente nos mostra que ele é aplicável em todos os tempos até a consumação dos séculos. A palavra de Deus fala que Jesus também tinha por costume ir à igreja, adorar o Deus no seu santo dia. Olha só o que diz a palavra de Deus agora, no livro de Romanos, capítulo 2, verso 12, onde encontramos as seguintes palavras. Todos aqueles que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos aqueles que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então a palavra de Deus fala que muitas pessoas, nos dias que vivemos, acreditam que a lei de Deus não é necessário mais fazer o uso e a guarda da mesma. Então essas pessoas serão julgadas sem lei, não é mesmo? Aqueles que com lei pecaram, com lei serão julgados, não é mesmo? E aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Ou seja, se você talvez, assim como essa pessoa que por coincidência era um pastor de uma denominação X, disse para mim, Leonardo, não precisa mais guardar a lei, não precisa mais guardar os preceitos da palavra de Deus, porque Jesus aboliu. Então eu disse para ele esse texto, li esse texto para ele, né, fiz menção desse texto para ele, comentando sobre esse mesmo assunto, dizendo a respeito da palavra de Deus. Falei, então o senhor acredita que não tem lei? Ele falou, acredito, não tem lei. Não tem pecado, não tem lei. Eu falei, exatamente, então se não tem lei, a palavra de Deus, segundo esse texto, que eu li para ele também, diz que o senhor não tem pecado, e se o senhor não tem pecado, o senhor automaticamente não precisa de um intercessor, ou seja, o senhor é santo, não tem pecado. Ele falou, não, eu não sou santo, sou pecador. Eu falei, mas a palavra de Deus fala, aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados, ou seja, se não tem lei, não tem transgressão, se não tem pecado, você não precisa de um intercessor e automaticamente você não precisa da graça de Cristo. E assim nós fomos conversando um pouquinho mais a respeito desse assunto, bastante interessante. A palavra de Deus também nos fala, meus amados irmãos, no livro de Romanos, capítulo 7, verso 12, as seguintes palavras. De sorte que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos, descrito na palavra de Paulo, diz que o mandamento é santo, justo e bom. Olha só que interessante. Então o mandamento de Deus não serve apenas para dizer não, 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 mas sim para nos livrarmos de muitas coisas que o mundo oferece. Deus sabe o que é bom para nós, não é mesmo? Muitas vezes nós insistimos em correr para o outro lado da via, não é? Outro lado contra as vontades de Deus. E Deus nos dá os seus mandamentos unicamente para mostrar o seu grande amor pela raça humana. Mas a palavra de Deus fala que este mandamento da palavra de Deus, escrito no livro de Êxodo, enfrenta grande luta e grandes dificuldades para ser aceito no mundo lá fora, porque as pessoas acreditam de fato, enganados por pessoas, por falsas pessoas que dizem pregar o evangelho, dizendo que não é necessário mais fazer uso e aguardam os mesmos mandamentos dados pelo próprio Deus
ao seu povo, até mesmo nos dias em que estamos vivendo. A palavra de Deus ainda no livro de Atos, no capítulo 13, no verso 42, nos traz as seguintes maravilhosas palavras. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes foram ditas essas palavras. Olha só, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas essas palavras. Aqui a palavra de Deus fala também que quem também tinha, claro, de fato, os judeus tinham costumes de ir à igreja, de ir ouvir a palavra de Deus, não é mesmo? A palavra de Deus fala que um pregador foi lá e foi pregar o evangelho a eles, não é mesmo? E eles falaram, olha, você tem que pregar isso aqui na outra igreja também. Tem que pregar a respeito desses mandamentos, tem que falar a respeito deste tema maravilhoso da palavra de Deus, para que outras pessoas possam ouvir também. A palavra de Deus ainda no livro de Atos, no capítulo 3, verso 44, nos fala um pouquinho mais. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha só, esse outro texto da palavra de Deus também confirma que as pessoas tinham costume de ir à igreja no dia de sábado, cumprir o mandamento conforme está escrito na lei de Deus. Mas a palavra de Deus fala que Satanás vive um período de grande turbulência, de grande fúria, para destruir aqueles que pregam o verdadeiro evangelho de Deus. A palavra de Deus fala que a lei de Deus enfrenta lutas para ser aceita nos corações das pessoas e adentrar ao lar das pessoas enfrenta-se grande dificuldade porque as pessoas estão sendo bombardeadas 24 horas pelas falsas informações que o mundo prega, pelo falso evangelho apresentado por grandes teólogos do mundo lá fora. Mas a palavra de Deus nos fala da importância de levarmos a outras pessoas a respeito desse assunto de suma importância. A palavra de Deus, no livro de Lucas ainda, ou melhor, no livro de Atos, capítulo 16, verso 13, nos fala assim, no dia de sábado saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde se fazia oração e assentando-nos falamos às mulheres. Esse texto também relatado nas palavras de Lucas, fala, no dia de sábado saímos fora das portas da cidade, para a beira do rio, onde se fazia oração e foram falar do evangelho de Deus para algumas mulheres. É o que diz a palavra de Deus, não é? Então a palavra de Deus fala que esse dia não é só um dia de descanso para você dormir, para você não fazer nada, né? A palavra de Deus fala que esse dia é importante para que você possa levar também o evangelho a outras pessoas, como exemplo dito aqui no livro de Atos também. A palavra de Deus ainda nos fala um pouquinho mais a respeito disso, agora a respeito de Paulo. Será que Paulo também tinha por grande objetivo e amor a guarda do sábado também? A palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 17, verso 2, fala assim, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. A palavra de Deus também fala que Paulo, também como um grande pregador do evangelho, da justificação pela fé, Paulo também tinha o costume de estar na sinagoga aos sábados. Será que de fato o sábado foi dado somente aos judeus? Ao estudarmos, analisarmos esses textos da palavra de Deus, ele nos mostra claramente que o sábado foi dado a todas as pessoas, sem distinção, e Deus tem por grande objetivo salvar a todos. Agora, por que? Você pode se perguntar por que o sábado enfrenta bastante objeção, já que ele é um dia de descanso, um dia abençoado para que você possa repousar das semanas difíceis que você tem enfrentado, dos dias de lutas que você tem enfrentado. A palavra de Deus nos fala da importância de refletirmos por que o sábado enfrenta tantas dificuldades ao ser aceito em muitos lares e por muitos líderes que professam pregar o evangelho de Deus. A palavra de Deus avança um pouquinho ainda no livro de Atos, no capítulo 18, verso 4, onde nos diz assim, e todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia judeus e gregos. Olha só, então a palavra de Deus ainda fala que Paulo, ao pregar o evangelho, não pregava somente a judeus, não pregava somente a gregos, mas pregava-se a todas as pessoas que decidiam se chegar ali pela curiosidade, muitas vezes, para ouvir a respeito da palavra de Deus. Olha só que interessante o que diz a palavra de Deus, não é mesmo? A respeito da importância de observarmos esse dia de uma forma diferente dos outros. A palavra de Deus ainda no livro de João, de 1 João, no capítulo 2, verso 4, nos traz as seguintes maravilhosas palavras. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade.
Então você, ao ouvir a respeito da palavra de Deus, de algum pregador, busque saber se esse pregador guarda os mandamentos de Deus, se ele observa esse dia dado pelo próprio Deus, não só ao povo de Israel, mas a Adão e Eva, e dado também a mim e a você. Procure observar se esse pregador também observa o sábado como tem que ser observado. Se ele guarda os mandamentos de Deus, de fato, como está proferindo as palavras do Evangelho. Esse texto da palavra de Deus de 1 João fala: aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Será que talvez você que está nos assistindo, que também professa ser um grande pregador do Evangelho, é mentiroso, como diz a palavra de Deus? Ou será que de fato é um pregador verdadeiro do Evangelho maravilhoso de Jesus? A palavra de Deus nos deixa esse alerta ao ouvirmos certos tipos de pregações ou de pessoas que professam ser pregadores do Evangelho. Será que de fato eles amam a Deus? A palavra de Deus fala que se eles amam, se conhecem a Deus, eles guardam os seus mandamentos. Outro texto que eu gostaria de deixar aos irmãos está relatado no livro de Apocalipse, no capítulo 14, verso 12, onde nos fala da grande característica do povo de Deus. Este texto, para concluirmos a mensagem desta manhã, é de suma importância e um sinal para o povo de Deus também. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse texto da palavra de Deus, descrito no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 12, nos fala: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Será que você tem guardado os mandamentos de Deus? Qual é a sua grande dificuldade hoje, nos dias em que vivemos? Não é? A palavra de Deus, através desses textos da palavra de Deus que lemos, nos mostra claramente a importância de observarmos o sábado como um dia especial, não sendo dado apenas para gentios ou para judeus, mas para todas as pessoas em todas as épocas. Não só dado aos povos de Israel, mas também a Adão e Eva, e que perdura até os dias em que estamos vivendo. Então, de fato, a palavra de Deus fala que o sábado e a lei de Deus não foram abolidos. Mas a palavra de Deus fala da importância da sua vigência, até mesmo nos dias em que estamos vivendo. Que o nosso maravilhoso Deus possa ser tua sombra e a tua direita em todos os teus caminhos. E lembre-se dessa grande característica, ela está na palavra de Deus. Naquele grande dia, só estarão perante o Senhor naquele grande dia, na sua volta, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que têm a fé de Jesus. Que ele possa ser tua sombra e a tua direita em todos os seus caminhos. Amém.